dividia em complexidade, então baixa, média e alta, e por passos, então até 20 passos, até 40 passos e acima de 40 passos. E aqui tinha um valor total que era o que eles cobravam. Então, assim, esse valor aqui você pode simplesmente ignorar, tá? Que a gente pensa no valor hora, e aí tem o valor hora que é direto atendendo o parceiro e o valor hora que é direto atendendo o cliente. Então, quando a gente está atendendo direto o parceiro revende o nosso serviço para o cliente. Então, a gente sabe que a gente tem que fazer um valor um pouco inferior. Então, fazendo direto para o parceiro, a média, existe uma diferença entre um parceiro e outro, tá? Mas a média é de R$ 100. Então, hoje, tá? Ano passado era R$ 80. Agora como tudo subiu, né? A gente adequou ali entre. Na verdade, não é 100 redondo, assim, é 96, por aí, tá? Mas tem parceiro que você faz um pouquinho mais, tem parceiro que você faz um pouquinho menos, aí depende muito do acordo comercial que você fizer. Por exemplo, teve um caso, eu tinha acho que uns 6 meses de Automation Edge, mais ou menos. E a gente estava fechando um projeto de 200 horas. E aí o parceiro chegou para mim e falou assim, olha, nós queremos fechar um projeto com você de 200 horas, e na época a gente cobrava R$ 80 por hora. Então, assim, 200 horas ia sair por 16 mil, né? Então, 100 horas era 8 mil, 200 horas ia sair 16 mil. E eles me falaram assim, ó, Giovana, só que a gente vai te pagar porque, assim, 200 horas eu ia demorar no mínimo ali, no mínimo, se eu fizesse rápido, 30 dias. Concorda comigo? Ou eu poderia demorar mais, porque dependendo das outras atividades, eu não atendia só esse parceiro com esse fluxo, né? Eu tinha outras atividades, então eu não ia conseguir ficar 8 horas por dia trabalhando. Então, até eu ganhar isso, normalmente a gente faz assim com o parceiro. O que eu trabalho durante o mês, eu cobro no começo do outro mês. Independente se abriu, se fechou o projeto ou não. Esse é o acordo que normalmente a gente faz. Então o projeto é de 400 horas, eu fiz 100 horas em um mês, faturei, me pagou. Fiz mais 100 horas em outro mês, faturei e me pagou, tá? Então é assim, não quando você entregar, daqui a 4 meses você vai ganhar. Não, eu vou ficar 4 meses sem receber? Trabalhando sem receber? Não segue a regra, às vezes, do cliente, né? Essa questão de fechar o ponto deles de fecha dia 20, então você tem que faturar tudo que você fez até o dia 20. Dá para fazer. Não, dá para fazer, dá para fazer. Por exemplo, esse parceiro que eu atendo bastante, como que acontece? Eles são o mês cheio. Então, tudo que eu fiz até o último dia do mês, do dia 1º até o último dia do mês, eu faturo, e aí eu tenho que mandar a nota para eles mais ou menos até o dia 5, e eles me pagam até o dia 20 no máximo, do outro mês, tá? Que daí eu faturei e eles estão me pagando. Existe um processo ali de entrada de nota fiscal no pagamento, então demora um pouquinho assim para que esse pagamento seja realizado, mas tudo que eu faturei. Então, o corte é do mês inteiro. Se o corte do teu parceiro, do teu cliente for a cada. O corte é sempre no dia 20, pode ser também. Daí você vai mandar a fatura, só que eles têm que ter, empresa normalmente tem de 5 a 10 dias úteis para que essa nota tramite ali no setor financeiro para eles conseguirem efetuar o pagamento para você. É muito difícil empresa que você mande a nota num dia e te pague no dia seguinte, tá? Isso é meio que utopia, assim, tá bom? Sim, o tanto que os contratos que eu já fechei é sempre uma data de pagamento. Então você emite a nota até tal dia e eu te pago até tal dia. Uhum, exatamente. Então você tem que deixar esse acordo feito antes, tá? Então, assim, tudo. Eu tenho uma amiga que ela fala assim. Como é que é? O combinado não sai caro. Exatamente isso. O combinado não sai caro. Então, assim, não pode ter vergonha de, vamos falar sobre valores, porque a gente que não é do comercial, é da área técnica, normalmente a gente tem um pouquinho esse receio, né? Dá um bloqueio, parece que, né? Mas não, é o teu trabalho. Então, é um acordo que você tem que fazer. Então, tá, eu faço isso, eles estão te mostrando qual é o processo, tudo que você tem que fazer. Vamos falar, então, sobre pagamentos. Quando você está trabalhando com um parceiro, você vai deixar, normalmente, um contrato já acordado entre vocês, mas já vai estar tudo isso alinhado, azeitado, de quando que fatura, independente de qual cliente você vai estar atendendo, tá? Então, o meu acordo com o parceiro é exatamente assim. Agora, nesse caso que eu estava comentando, que existiu, né, aconteceu esse projeto que era de 200 horas, eles chegaram para mim e falaram assim, Gi, só que nós fizemos um desconto especial para esse cliente. Então, eles já receberam menos, sabe? Nós fizemos um desconto especial para esse cliente se eles nos pagassem adiantado.
e a gente queria fazer o mesmo acordo com você. Se a gente te pagar amanhã essas 200 horas, você consegue fazer por R$ 60 a hora? E assim, eu tinha uns projetinhos, mas era tipo umas POC, sabe? Eram uns negocinhos assim que eu não tinha nada fixo ali, certo? Eu não tinha medo, porque eu sabia que a demanda sempre vinha, mas eu não tinha nada ali certo, né? Eu falei, putz, vai pingar R$ 12.000 na minha conta amanhã, né? Então, assim, eu quero R$ 12.000 amanhã ou eu quero ganhar 16 mil num prazo mais para frente? E eles já tinham entrado em contato com o Vitor, porque o cliente era do Vitor. Então é assim, normalmente para esse parceiro, eles são extremamente justos, sabe? Esse parceiro faz assim, eles te chamam para você fazer a POC. E aí você faz a POC você cobra o valor, a metade do valor. E ela só pode ser cobrada até 24 horas, tá? Então, assim, você não pode, se você trabalhar mais, é você que trabalhou mais. Então, normalmente, quando tá dando as 20 horas, eu já aviso o parceiro, ó, tô conseguindo fazer até esse tanto aqui, avisa lá o cliente que a gente vai conseguir fazer só até uma parte, né, do projeto. E eles, não, tudo bem, né? A gente faz, tipo, prova de conceito para mostrar um pedacinho mesmo só do job acontecendo, né? Então, beleza. Aí, deixa eu voltar você aqui para você aparecer, porque a gente tá mais conversando aqui. Eu te vejo. E aí, beleza. Aí, o que que eu fiz? Vamos fazer isso acontecer. É, E aí eu fiz esse acordo com eles e porque o Vitor, ele tinha muito projeto já na época, né? Porque o Vitor asfaltou todo o terreno lá pra gente lá no passado. Então, o Vitor tinha muito muito projeto e o Vitor que tinha feito a POC desse cliente. E quando fecha a venda, tudo que vier desse cliente é desse consultor que fez a POC. Então é mais ou menos assim. Só que eu, o Vitor e o Rosni, porque era só eu e o Vitor e o Rosni, né? E aí, às vezes, o Vitor tava cheio de coisa para fazer, o Rosni tava cheio de coisa, enfim. Aí a gente passava para o outro, cara, manda lá de presente para o Rosni, manda esse. E às vezes o outro mandava para a gente e assim a gente ficava se dividindo o projeto, um ficava ajudando o outro. Às vezes a gente implorava, ligava para o outro, pelo amor de Deus, pega esse job, porque né? Trata com carinho esse meu cliente, não sei o quê, porque. E assim cada um foi fazendo o projeto de outro, atendendo o cliente de outro. E nesse projeto, o Vitor estava com um volume muito grande de projeto e ele estava cobrando R$ 80 a hora. E ele falou assim, cara, para mim, que tenho muito projeto, não faz sentido pagar 200, vender 200 horas por R$ 60. E eu não tinha tanto projeto quanto o Vitor, né? Eu estava ainda fazendo as POCs, eu fiquei um ano fazendo POC para eles. E aí depois que foi virando em projeto. E aí o Vitor passou para mim, eu aceitei. Eu falei, cara, então assim, depende do acordo comercial, mas tem que ser bom, Gui, para as duas partes, tá? Tem que ser bom para você e tem que ser bom para o cliente. Então, a partir do momento que é para o parceiro, né? Tem que ser bom para o parceiro, para o cliente e para você. Então, para as três partes. A partir do momento que é bom para todo mundo, beleza, fechou o acordo. Se não é bom para uma das partes, você tem que saber dizer não, falar não, não é legal, não tá indo bem para mim e não faz sentido para mim e não ter medo de dizer não, porque outro projeto vai pingar ali na frente, tá? E então assim, isso você não precisa se preocupar. E aí, beleza, ó, vamos voltar aqui ao nosso OneNote. E aí, aqui a gente está falando sobre o tipo de complexidade. Então, beleza, chegou o job para você, você analisou, e aí a gente faz um orçamento macro. Então, você não vai aprofundar naquele processo. Você vai olhar ele superficialmente. Então, você vai ver o vídeo que a pessoa te mandou, procedimento em Word, em PDF e tal, se tiver, tá? Ah, não é web, é sistema desktop. Acende um alerta. Vamos dar uma olhada para ver se o Automation Edge comunica bem, qual seria a comunicação que eu faria com o Automation Edge. Então, pede para instalar no servidor do cliente, pede acesso, e aí você vai fazer o teste para ver se você vai trabalhar com os steps do Windows GUI, se você vai poder ir por API, se você consegue fazer uma parte por banco, para você ver qual vai ser o nível de complexidade dentro daquele projeto. Às vezes, até antes de fazer o orçamento. Até até se for web, às vezes. Eu peço a URL para pelo menos fazer na minha máquina, ou se não abre na minha máquina e só abre no servidor, para ver se não vai ter CAPTCHA escondido, sabe? Porque daí se tiver CAPTCHA, reCAPTCHA, HCAPTCHA, já muda o valor. Então, você tem que fazer essa análise antes de começar a ver qualquer coisa, você vai ter que fazer essa análise. Fez essa análise, viu mais ou menos, porque você não vai perder muito tempo com isso, tá? Viu mais ou menos a complexidade, porque às vezes não fecha.
Então, você não pode ficar muito tempo perdendo, né, tempo com isso, porque são horas tuas. Essas horas de orçamento você não cobra, tá? Não tem como você cobrar. Então, você tem que fazer uma coisa bem feita, mas não pode perder muito tempo, tá? Aí, beleza. Você fez um levantamento macro. Eu deixei 2 levantamentos macros aqui para você dar uma olhada para ver como que eu faço, tá? E aí tá lá, ó, o processo macro, e é isso que eu passo para o parceiro. Para o parceiro, eu passo isso aqui, eles floreiam lá num documento e passo esse orçamento para o cliente, tá? Se você for passar para o cliente, você tem que florear, né? Você tem que passar daí num PDF e tal, você não vai passar isso daqui num corpo, um compil mais profissional. E para o cliente, hoje você vai cobrar aí em torno, no mínimo a hora, no mínimo R$ 180 até R$ 250, depende do cliente, tá? É, E aí, beleza. Aqui, ó. E não interessa assim, mas eu sou júnior, sou pleno, sou sênior. Não interessa, não interessa. Tá? Você sabe fazer, o processo é o mesmo, valor hora é o mesmo. E assim, você concorda comigo que, por exemplo, o Vitor, ele faz um processo, ele automatiza um processo muito mais rápido que eu. Com certeza. Com certeza ele faz mais rápido. Mas a gente vai cobrar mais ou menos o mesmo valor para o projeto, independente. A gente vai cobrar o mesmo valor. Por isso que não tem diferença contratar o Vitor ou contratar a Giovana. Ou contratar alguém que está saindo do curso RPA na prática. Porque todos fazem mais ou menos o orçamento com a mesma volumetria de horas, tá? E aí, o que acontece aqui, ó? Eu coloco aqui o processo macro, o nome do processo. Aí eu coloco sempre quais são os inputs. Então, aqui, ó, os inputs. Vai ter nota fiscal em formato PDF ou XML, vai ficar numa pasta de rede. Vai ter informações do arquivo tralalá, o arquivo nome tal, né? Ou uma tabela do banco SQL Server, que eles vão trazer essas informações. E uma planilha XLS ou XLSX com a nomenclatura dos produtos que vai ficar na pasta de rede também. Beleza, isso daqui é um processo lá X. Mas só para você ver que eu coloco todos os inputs, quais serão, tá? E aí, depois dos inputs, eu vou colocar numa forma macro o que o robô tem que fazer. Então, primeiro, ele vai ter que verificar se existe o CIF na nota fiscal. Se existir, ele vai gravar em arquivo de output ou ir por e-mail e vai enviar para o analista responsável para tratar o problema com as áreas responsáveis. Então, é só essa parte. Depois, ele vai logar no site do governo para gerar o certificado. Depois, no site do governo, ele vai inserir 4 campos fixos nos dados do certificado. Vai criar uma regra para os campos do auditor fiscal, informar em tempo de execução. Então, beleza, assim, ó. Aqui já tem regra, tá? Regra já começou a aumentar o nível de complexidade, que daí depois a gente coloca nessa tabela aqui, tá? Então, beleza, vai ter regra aqui. Aqui tem mais 3 regras de para, ou seja, se isso faz aquilo, se isso faz aquilo. É o de para, tá? Tem mais 3 regras de para no processo para preencher alguns campos. E tem 2 campos com cálculo para preenchimento, então o robô vai ter que fazer um cálculo para depois preencher, com base em algumas coisas, ele faz um cálculo e preenche, então são 2 campos assim. E um campo que vai ter cálculo de data para preenchimento. Então, aqui é cálculo matemático, aqui é cálculo de data. Então, tipo, pega a data mais 15 dias úteis. Sabe? Uma coisa assim, é um cálculo de data. E daí, vários campos para preenchimento através de inputs, e vai ter que fazer o loop do processo. Então, toda vez ele vai ter que voltar e fazer de novo. E depois, no final, ele vai ter que fazer uma validação lá para confirmação da emissão do certificado. Aí eu coloco lá, para as atividades mencionadas acima, foram estimadas as seguintes etapas. Sempre as etapas são as mesmas, tá? Análise do processo, o tempo que eu vou destrinchar a parada. E aqui, nessa análise do processo, eu analiso, mas daí aqui eu analiso profundamente. Aí você já tem uma massa de dados para fazer algum teste dentro da plataforma ou ainda não? Aqui, às vezes eu peço, dependendo da complexidade para fazer esse orçamento, eu peço já, me passe 3 notas fiscais. Quais são os tipos de notas fiscais? Então, aqui o que era? Era da nota fiscal, né? Quais são os tipos de notas fiscais que vão entrar? São de 3 empresas. Então, me dá uma de cada empresa para eu dar uma avaliada para ver como que eu vou verificar se existe o CIF ou não. Por exemplo, então eu já peço, mas assim, é só exemplo, tá? Só exemplo que eu faço. E aí, aqui, na análise do processo, é o momento que eu vou destrinchar. Então, eu coloco a quantidade de horas que eu sei mais ou menos que eu vou perder para destrinchar esse processo. E aqui vai até no nível de, esse campo eu tenho que dar enter ou eu tenho que dar um clique. É extremamente destrinchado.
Tanto que eu gero um documento aqui que eu chamo de Project Charter, e esse documento é o acordo de automação com o cliente. Então, esse documento eu analiso tela a tela, eu vejo até se nessa planilha de XLS, se vai ser XLS, se vai ser XLSX, qual vai ser o nome da aba, qual vai ser exatamente a posição das colunas. Então, assim, aqui eu destrincho profundamente o processo e eu coloco tudo isso nesse Project Charter, nesse documento, para o cliente avaliar do outro lado e verificar, não, é isso mesmo que eu quero? Beleza, acordamos, é isso, né? Acordamos. Ele assina, eu assino, acordamos. Assino em termos, né? Ele dá um ok lá por e-mail. E aí, no decorrer do processo, se o cliente olhar para mim e falar assim, mas eu esqueci que tinha que ter uma florzinha aqui nesse campo, ou enfim, o robô tinha que fazer não sei o que nesse determinado item. E aí, para ele, é a coisa mais simples do mundo, mas às vezes pode mudar toda a lógica do fluxo, né? E aí, assim, se for uma florzinha mesmo, uma coisa assim mínima, eu não cobro nada mais. Mas se for algo que impacte, aí eu falo, não, pera lá, ó, não estava aqui no nosso Project Chart, no nosso acordo aqui. Então, eu vou avaliar qual vai ser o tempo que eu vou demorar para fazer essa alteração que você está me pedindo. E aí, às vezes, o cliente olha para mim e fala, não, não, nem é tão sério assim, pode deixar então. Ou ele fala, não, não, eu preciso mesmo, pode ver. E daí eu vejo, é mais 10 horas, é mais 15 horas, é mais 20, é mais 5 horas. E aí a gente adiciona isso. A gente fez um acordo de 200 horas, então agora já é 210. Tá bom? É assim que a gente faz. Já mudou. Aí, beleza. Então, assim, eu não tenho dó de perder tempo aqui, ó, nessa análise do processo e aqui nessa documentação, eu já coloco o tempo que eu vou demorar também para gerar esse Project Charter. Normalmente, um projeto aqui de 160 horas, 200 horas, eu fico 2 dias. Eu fico 16 horas só em cima desse Project Charter, porque essa é a minha segurança. Já aconteceu, assim, no começo, de eu não fazer esse tipo de documento, e aí virou um pinheirinho o meu projeto, e eu trabalhei, em vez de 200, eu trabalhei 400. E eu não consegui provar para o cliente que ele não me pediu para fazer isso. Ele fala que ele pediu, que eu esqueci. E quando eu tenho um documento, o negócio muda de figura. É bem diferente. Então, assim, às vezes a gente está naquela ansiedade de, ai, quero fazer porque ele quer agilizar, que não sei o quê. Calma, para tudo. Enquanto a gente não tiver esse documento validado e você acordado e ok, então, assim, ó, eu coloquei aqui as 8 horas, daí o desenvolvimento, eu coloquei 100 horas, os testes, 15 horas, homologação, 12 horas, lançamento em produção, 3 horas, operação assistida, 16. Esse lançamento em produção é só para eu subir em homologação, rodar em homologação, levar para produção, sabe todo esse trabalho que a gente tem? Também tá aqui, é esse lançamento em produção. Operação assistida, 16 horas. Normalmente a gente faz essa operação assistida muito mais. Eu fico olhando o projeto quase 30 dias. Assim, se der algum problema durante os 30 dias depois da entrega, eu me responsabilizo em alterar sem custo, tá? Agora, passou os 30 dias, aí eu já vou cobrar daí manutenção. Então, eu fico olhando. Então, essa operação assistida aqui de 16 horas é mais no começo, mas depois eu sempre fico. Eu sei que horas que ele vai executar e eu vou lá e dou uma olhadinha. Vou lá e dou uma olhadinha. Isso eu não coloco aqui, eu não cobro, tá? Mas eu vou lá e dou uma olhadinha só para garantir se tá tudo certo, sabe? Só para. E aí, beleza, fiz tudo isso daqui, vi as horas. Eu maximizo, eu jogo assim uns 20% a mais do valor que eu realmente sei que eu vou fazer, sempre. Porque daí é aquele momento que, se ele me pedir uma florzinha lá naquele canto esquerdo do robô, se não for nada, eu tá dentro, eu não vou perder, sabe? E aí ainda fica aquela sensação do cliente de gratidão por eu ter feito e não ter cobrado. E é assim que você vai envolvendo o cliente. Não, isso daqui eu vou fazer por você, então. Vou fazer de graça por você, tá? Não vou te cobrar. Mas na verdade já está embutido ali. Você já colocou essa gordura. Porque vai que você não visualizou alguma coisa aqui e deu ruim. Pode acontecer, tá? Porque assim, daí, assim, uma coisa que eu quero te mostrar é, digamos que esse projeto você fez em 100 horas. Entregou, fez as florzinhas, tudo, documentação você fez em 100 horas. Você vai cobrar 160? Vai. Você vai cobrar 160. Você fez 100 horas, mas você vai cobrar 160. Porque vai ter projeto que você orçou em 160 e passou batido alguma coisa que você descobriu lá no final, mas foi um erro teu, tá? É um erro, tipo, tinha um HCAPTCHA dentro do site que você não percebeu, cara, e putz, você perdeu o maior tempão nessa parada e você não conseguiu, você não vai conseguir embutir depois isso daqui. E você vai levar 220 horas para fazer.
você vai cobrar 160 horas. Entendeu? Agora, porque foi um erro teu. Isso acontece, às vezes acontece, tá? Conforme você vai ganhando expertise, você vai vendo, você vai vivenciando isso e você vai acendendo alerta quando vai chegando o processo para você, vai acendendo alerta para você realmente visualizar aquilo ali. O que aconteceu num outro projeto comigo, um projeto recente, o último que eu entreguei, inclusive, que durante eu estava fazendo a homologação, eu já estava entregando o projeto, estava quase subindo em produção, e era um site do governo, tinha várias etapas, era um sistema interno da empresa, web, aí ia para o site do governo e voltava para o sistema web. Quando eu estava fazendo a entrega, esse site do governo mudou um monte de coisa. Mudou uma parte de segurança deles. Eles não tinham CAPTCHA, nada assim, mas o robô ele ficava, era do e-social. O robô entrava e ficava consultando o e-social, consultando. E assim, o robô tinha tipo 14 mil vidas para consultar. E aí ele ficava assim, 5 dias consultando, de uma empresa. E aí o que que acontecia? O pessoal do governo lá, eles acabaram, acho que, identificando, e assim, a cada 300 consultas eles bloqueavam o meu acesso. E aí eu tive que fazer um esquema. Eu tive que particionar o arquivo de input da empresa. Se tinha mais de 300, tipo, tinha 1.000, eu tinha que particionar em 3, sabe? E aí, assim, era uma coisa nova. Eu estava entregando, era uma coisa nova que estava chegando. Eu tive que cobrar. Eu falei, gente, ó, mudou a parada aqui, ó. Vocês viram que eu já tinha feito. Ele aceitou porque ele viu que antes funcionava e que tinha parado de funcionar bem na hora que eu já estava, porque eu faço a homologação meio que junto com eles, ó, valida aí. Vê aí, ó, o robô rodou e não sei o quê. Essa homologação é tete a tete ali, sabe? Então eles viram que estava acontecendo e que deu problema no site mesmo. Mas assim, é mais ou menos isso. Deixa eu te mostrar um outro aqui, ó. Esse aqui é um outro processo também, só que um piquitinho, ó, de 80 horas. Então aqui, ó, acessar o Fusion, já viu aquele Fusion? É um software de chamado. Ele é de chamado, web. Então, ó, acessa ao Fusion para listar e analisar os chamados de rescisão com os motivos sem justa causa e demissão, de comum acordo conforme nova lei. Acesso ao portal da Caixa para emissão do FGTS, seleciona o certificado digital no portal da Caixa, faz download do documento, anexa no chamado do Fusion, a avançar o chamado e pegar o próximo. Então, beleza, ele só atende chamado, ó. Daí, para as atividades mencionadas, ó, 8 horas, 48 horas de desenvolvimento, 6 horas, homologação. Cara, e normalmente a gente só pensa nisso aqui, ó, e passa só isso aqui para o cliente. Né? Só que tem tudo isso aqui envolvido, ó. Com certeza. Se eu tivesse essa informação aí há alguns dias atrás, antes de orçar um certo projeto, teria dado totalmente diferente. Exatamente. E aí eu quero te mostrar uma planilha. Lembra que eu comentei com você que tem algumas empresas, mas isso são mais empresas internas, que eles fazem isso quando você tem equipe de RPA, daí você faz um acordo. Dá para você fazer algo com essa planilha de acordo com os teus orçamentos, mas você teria que fazer alguns manualmente para depois implementar nessa planilha, colocar os critérios ali na planilha. Como que eu faço aqui, ó? Por exemplo, eu vejo, eu tenho que logar, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Quantos campos eu vou passar? Eu normalmente vejo os inputs. É 1, 2, 3, 4. Tem que preencher uns 40, mas são tudo simples, assim, com 7 velo, e lá eu vou e preencho. Beleza. Eu vou analisando isso daí. E aí eu entro se é só um site, por exemplo, aqui, ó, ele é um site no Fusion, e aí ele vai para o site da Caixa. Então, assim, ele é de baixa para média complexidade, porque a gente já está falando de 2 portais. Mas, assim, se eu tenho um desktop, um sistema desktop, daí eu vou para a web, volto para o desktop, ou tenho 2 web, ainda tenho que ler um PDF, fazer um OCR, cara, já está de média para alta. E ainda tem regra. Eu tenho que ver um OCR, vou ter que usar o Tesseract ou o Google Vision. Aí eu tenho input, outros tipos de input. Eu tenho XLS, tenho não sei o quê, daí eu vou consultar em algum site, daí depois eu vou para um desktop. Ou eu vou para banco, eu ainda tenho que fazer log do processo para ver se fez, se não fez. Aí eu tenho que movimentar os arquivos para outra pasta, já é complexidade alta. Tá? Aí complexidade alta, aí muda, o valor muda. Você não vai trabalhar aqui com valor, mas aí aqui a quantidade de horas já vai aumentar, porque ficou mais complexo, tá? E daí, deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó, esse daqui é a planilha, tá?
Então, aqui a gente tem uma documentação funcional. Então, isso daqui foi implementado dentro de uma empresa de um dos nossos clientes. Então, aqui, ó, o código do setor, nome do setor, enfim, porque daí aqui é do setor, né? Código da IT e tal, ponto focal, responsáveis, ó, link do vídeo, o nível de complexidade, que eles colocam aqui, ó, o nível de complexidade, ó, ele tá vindo já da calculadora aqui, ó, tá? Qual o percentual de se é passível realmente fazer por RPA ou não, o nível de criticidade do projeto, e daí aqui eles colocam ó, mapas de sistema. Então, exatamente o que faz, qual é o sistema, qual é o ambiente, coloco tudo aqui, tudo detalhado. Um fluxograma técnico, se existir, tá? Aí vai para a calculadora, ó, calculadora. Aqui a gente tem. Pergunta é ótimo, né? Pergunta. Deixa eu arrumar aqui em tempo real. Aí aqui na calculadora, ó, a gente tem a parte do sistema mesmo, ó, da automação, ó, autuação. A atuação será um processo já existente, mudança, melhoria ou erro, daí sim ou não. O processo possui documentação completa e atualizada, sim ou não. As regras de negócio estão claras e estruturadas, sim ou não. Os acessos necessários estão liberados, sim ou não. Todos os sistemas possuem ambiente de homologação, sim ou não. Existe massa de dados de teste disponível? Sim ou não? Daí, ó, especificações técnicas. É o primeiro de todos os robôs do departamento? Quantas etapas o processo possui? Quantas regras de negócio existem? Daí tá lá, ó. Quantos arquivos externos serão necessários? Quantos campos serão lidos com regex? Precisam ser lidos com regex. Quantas ações serão construídas nesta robotização? Ó, considerando ações, cada subfluxo que realiza uma funcionalidade específica. Daí os exemplos, né? Quantos softwares, sistemas serão envolvidos? Considerando as ferramentas que o RPA terá interação, ó, tipo Excel, Chrome, um sistema específico, aqui os sistemas utilizados, né? Quantos websites são acessados? Quantos sites envolvidos permitem a utilização de APIs, web services? Quantas chamadas em APIs serão necessárias? Quantos dos sistemas envolvidos terão interação direta com o banco de dados? Quantos dos sistemas envolvidos exigem autenticação de acesso via certificado digital? Que às vezes certificado digital é meio complexo, né? Se vier em Java. Qual a complexidade esperada na identificação dos elementos dos aplicativos desktop? Existe algum processo similar a este que já foi automatizado utilizando o Automation Edge? Aí, ó, porque isso daqui você pode fazer um reaproveitamento, né, de step. Leve em consideração processos multifuncionais já existentes, blá, blá, blá. Qual o nível de reutilização das ações para esse processo? E aí aparece lá a complexidade e o tempo estimado para o desenvolvimento, que isso aqui, ele puxa tudo da base da calculadora. Daí aqui tem a parte técnica, ó, documentação técnica, estatísticas da execução do processo durante o desenvolvimento e testes, né, ó, tempo médio para carregar e tal, configurações necessárias para a execução do processo, então, ó, dependências e tudo mais, quais são os inputs, quais serão os outputs, quais são as variáveis utilizadas, ó, eles chegam nesse tipo de detalhe, ó, o nome do fluxo, o nome da variável, a descrição da variável, o valor da variável. Isso daqui, lá para eles, é a documentação do processo no final, tá? E daí aqui tem as regras da calculadora, ó, que é aqui que você consegue implementar, ó. É o primeiro de todos os robôs, quantas etapas do processo possui, daí a quantidade de minutos. É isso aqui que, a partir do momento que você tiver uma expertise na tua precificação, que você pode colocar os teus parâmetros aqui dentro. Então os parâmetros do GUI, os meus parâmetros, quais serão, né? Ó, a complexidade, daí tem todos os parâmetros que eles colocam aqui para validar o quanto que vai sair. Num determinado momento, depois que você fizer bastante, você pode criar isso aqui, e aí, com nessas bases, toda essa fórmula que tem aqui dentro, você vai só preencher aqui os dados iniciais, aqui a parte técnica, e ele vai te dar toda a informação de quanto que você vai cobrar, entende? Mas mesmo assim, não vai ser uma precificação dessa forma, que é legal você fazer um resumão assim do projeto, sabe? Do projeto macro. E deixa eu abrir para você aqui um Project Charter para você ver o nível de detalhe que eu chego, tá? Ó, aqui é o Project Charter, tá? Então, aqui tem o objetivo geral do projeto, específicos, enfim, cenário atual, cenário proposto. Vamos entrar aqui para a gente ver exatamente. Então, tá lá, aqui, ó, objetivo geral do processo, né? Objetivos específicos, então, lê o arquivo Excel, insere os dados de linha a linha no portal tal,
Após encontrar o registro, realiza o input dos dados, realiza o upload, marca checkbox, valida a mensagem final, grava log na planilha de input. Uma forma macro também. O objetivo, o que é para o robô fazer? De uma forma macro. Aí quem será o gerente do projeto, qual é o cenário atual, como que é feito atualmente, qual é o cenário proposto, como que o robô vai fazer, tá? Quais são os benefícios esperados, e aqui a declaração de escopo, aqui que você destrincha. Então tá lá, ó, o processo será iniciado a partir de uma planilha que será salva em um determinado diretório da rede. Aqui você pode até já colocar o diretório da rede, tá? A planilha deverá ter as colunas conforme a sequência apresentada nas imagens abaixo. Tá lá, ó. Coluna A, B, C, D. Esta planilha deverá ter a aba com o nome Sheet 1. Senão daí o cara manda plan 1. A atividade consiste na leitura da planilha de input, inserção no portal tal, tarará, tarará, tarará. Ó, após fará um filtro da coluna e título tal, excluindo as que estiverem com o texto tal. Aí tá lá, ó, a partir desse ponto vai logar nesse site aqui, ó. Ó, navegador Chrome com extensão IE-Tab ou IE, blá, blá, blá. Aí depois vai autenticar. Depois vai selecionar o certificado tal, como a imagem abaixo. Daí dá um print. Aí, se a mensagem, tananã, já vai validando, se tiver erro. Se a mensagem, tudo isso daqui você não fez o robô fazer, você está fazendo manualmente como usuário final. E aí você já vê se você tem acesso a todas as telas, sabe? Se você tem permissão a tudo com o teu usuário, com o usuário do robô, né? Depois vai clicar no menu tal, isso aqui, na combo tal, depois input tal. Ó, item por item, vai vendo, ó. Aí Bem qual é a detalhado. tela que vai aparecer? Vai acontecer isso, vai clicar aqui, vai digitar isso aqui, vai fazer isso. Ó, aqui, ó, depara. Nessa pasta terão os seguintes arquivos, tal, tal, tal. Esses terão a seguinte nomenclatura, ó. Nomenclatura vai ser isso, ó, o número do processo, mais, daí aqui tem abre e fecha aspas, né? Mais DI, exemplo, VB, o número, underline DI, ponto PDF. Exatamente como que vai ser o nome de cada um deles. Aí depois faz o upload, tananã. Aí a ordem de inserção vai ser essa. Depois clica na checkbox, ó. Depois clica no botão enviar. Valida a existência da mensagem. Se a tela de erro aparecer, vai fazer o quê? Exatamente. Daí chega num cronograma. Aí o cronograma com datas, análise do processo, data de início e de fim. Daí, assim, isso daqui eu preencho normalmente depois que eles me dão ok, porque vai depender muito. Se eles me derem ok atrasado, isso daqui já muda Já não tá valendo. Já não está mais valendo. Aí o esforço vai ser em tal horas. Quais são as exclusões? A automação contratada não contempla a validação de processos que sejam encontrados com mais de uma entrada. Ou que não, daí aqui você tem que falar, ó, se for isso, o robô não vai ler. Se for aquilo, ó, se a planilha de input estiver aberta, o agente não terá sucesso para gravar os dados de log, deixando de realizar essa atividade. Porque às vezes o cliente lá na ponta, e acontecendo esse processo, abre para ver como que o robô está fazendo, qual que ele está, mas abriu, ele não conseguiu preencher o log, que ele já fez aquela linha. É. Né? Pior que isso E daí acontece. tá aqui. Acontece, tem que deixar, ainda mais quando o cliente. Aí o que eu fiz para parar de acontecer isso aqui? Agora nos próximos eu já não faço desse jeito. Ele copia de uma pasta, joga numa pasta só do robô interna, faz ali e depois ele volta o arquivo, salvo em cima. Porque senão o cliente fica abrindo a planilha. Exatamente. Exatamente. E aí, ó, as planilhas que não chegarem no padrão. Esse cliente, ele não tem acesso ao portal, por exemplo? Ele tem acesso ao portal, Tem. né? Uhum, Ele tem poderia, ao acesso ao invés de portal. consultar a coluna, consultar o status dentro das requests. Exatamente. Mas é que como o processo era muito longo e ele tinha uma ansiedade muito grande, eu até coloquei, sabe aquele stepzinho que a gente coloca para informar em qual ponto que ele tá? Sei. Pelo portal, que ele fica dando refresh? É um status Eu alguma coisa, coloquei, né? status alguma coisa. Eu coloquei esse step, mas mesmo assim. Ele- Aí daí tá lá, ó, o projeto não contempla nenhum outro processo que não esteja listado nesse documento. Quais são as premissas? A pasta de rede do arquivo deverá conter somente a planilha de input com a extensão XLSX, tarará, 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 senão haverá erro de leitura. Para logar com o certificado digital é necessário estar no sistema operacional Windows 10. Sendo assim, só funcionava no Windows 10, então o robô tinha que estar instalado no Windows 10. Sendo assim, para o processo funcional, a gente fará a execução, deverá ser instalado em uma máquina com sistema operacional Windows 10. A solução prevê que o ambiente... Então, assim, você tem que tomar cuidado até nisso, porque no Windows Server não funcionava. Só funcionava em E como que você descobriu porque sistema você operacional. apanhou em um certo momento e agora Exatamente. você conseguiu? Entendi. Então, assim, tem até essas coisas, tá? E daí foi feito tudo detalhado, daí as restrições, ó, eventuais alterações no escopo, quais são as pessoas envolvidas e as aprovações. Então, assim, chega nesse nível de detalhe, sabe? É muito bacana. importante Muito bacana. você ter
exatamente tudo bem desenhado. E você não pode ter medo de perder tempo nesse momento, porque na verdade isso daí não é perder tempo, é garantia tua de que tudo vai sair De certo. que tudo vai sair certo e de que não vai ter nenhum problema, né, no decorrer da automação. E Então, você vai ter aquela garantia de que, assim, cara, eu errei aqui, eu vou ter que bancar 10 horas, dar de presente 10 horas para esse cliente. Tudo bem, da próxima vez eu vou fazer melhor. sim, Tá tudo bem. Ah, esse cliente eu já fiz melhor, putz, né, de 80 eu consegui fazer em 50, ganhei 30 horas. Ótimo, tá ótimo. exatamente. Mas esse esclarecimento do documento abriu muito a minha mente aqui para ter esse pensamento, esse nível de detalhe e principalmente, né, a gente usa essa documentação não só para que a gente desenvolva tudo certo, mas para que a gente não se perca no processo e que o cliente não venha reclamar de uma coisa que ele realmente não pediu, que é o que acontece Exatamente. muito nos processos. E você mostra muito mais profissionalismo, né? Você tem um Exatamente. cronograma acordado. E assim, se ele te pedir uma florzinha a mais, ou se o site ficou fora do ar durante 3 dias, você já vai falar, ó, aquele cronograma aqui eu vou atualizar. Eu atualizo durante o projeto, eu vou atualizando esse project chart. Uhum. Ó, 3 dias sem funcionar, ou o sistema ficou fora por 3 dias, ou o meu acesso vocês demoraram para liberar por 3 dias, a gente vai jogar 3 dias para frente em todas essas datas aqui, ó. Vamos jogar 3 dias para frente. Por mais que você ache que não, eu consigo. Joga 3 dias para frente. Você E se tem que ter a conseguir garantia. recuperar esse Se tempo, você. você muda de novo ou você mantém? Não, se assim, eu faço o possível para entregar pelo menos um dia antes. Uhum. É Entendi. assim que você vai conquistando, ó. Vai Terminei ganhando um pouquinho cliente. antes. Aham, terminei um pouquinho antes, né? Mas aí você tem que ir organizando isso. Você não pode tudo ir suprindo, né? Tudo Aham. você vai internalizando ali, você tem que dividir. Ah, deu erro no site do governo, então nós vamos ter que. Ah, mas o que? É isso? É isso? Não adianta ficar dando pirueta mortal aqui do meu lado Que que não vai resolver, né? não vai resolver. Eu preciso de tempo hábil para trabalhar, Entendi. né? Ah, bacana, ajudou bastante. Quero ver se eu consigo montar uma planilha agora desses levantamentos, né, desses orçamentos e tentar juntar isso na documentação. Ajudou, abriu Legal? agora os pensamentos aqui para fazer isso. Que bom, que bom. Fico feliz, então. Que bom. E Então tá realmente bom. não terei mais esses problemas aí futuramente com outros processos. E assim, conforme você for fazendo, você vai sentindo como que vai sair e você vai vendo se está dando certo ou não, se você Uhum. tem que melhorar um pouco ou não. Mas você não pode ter muita dó de fazer o orçamento, lógico que você não vai fazer aquela coisa, tipo, gigantesca, de um negócio de Uhum. 100 horas você vai passar para 200, não é isso, né? Mas você realmente fazer aquela coisa com uma certa gordura, porque BO acontece no meio do caminho, é normal. E até vendo isso agora, eu percebi que eu queria tentar fazer um orçamento com menos horas possível para o cliente. Porque eu acho que 80, 100 horas é muita coisa, mas se a gente for ver dentro do projeto, acaba não sendo. Né? Então a gente É. consegue em 1, 2 semanas converter, 3 semanas aí para entregar o projeto. Então não pode ter medo de orçar e colocar as horas que realmente são necessárias no projeto. Porque a gente pensa muito como desenvolvedor, você pensa na parte de desenvolvimento. Pronto, fiz os testes, está pronto. Só que você tem tempo para subir no portal, para instalar o agente, Sim. para fazer o teste, e daí não roda. Rodava no estúdio, não roda na gente, né? Que é aquela coisa normal. Não roda na gente. Ah, vou ter que instalar o estúdio aqui no servidor, vou ter que rodar antes pelo estúdio. Putz, tem alguma coisa. Ah, aqui é inglês, lá era em português, não sei o quê. Sabe? Isso Essa acontece. questão do agente, eu posso adiantar que sofri muito com isso e hoje, quando eu preciso subir alguma coisa, eu faço, instalo o agente lá no cliente, eu fiz uma parte do processo, já estou testando no agente para ver como que foi, para ver como que ele está Aham, reagindo, daí eu caminho em ótimo. paralelo isso, e quando chega nesse período de homologação, que eu estou rodando só dentro do agente de homologação, eu não tenho mais problemas de ter que instalar um estúdio lá dentro e tudo que eu preciso já está sendo encaminhado. Olha que Mas apanhei maravilha. bastante até entender Apanhou. isso. Aham, Até entender. aham. Daí hoje o principal é instalar o estúdio na minha máquina ou na máquina do cliente, já instalar o agente lá e configurar e testar para ver se ele vai acompanhar todo o processo de desenvolvimento. Show de bola. Tá Show de certo? bola. Legal, legal. Parabéns, Gui. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado você por esse conhecimento.